A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Passando aqui para gravar mais uma aula de teologia sistemática. E o tema da nossa matéria de hoje é História do Povo Hebreu. A história do povo hebreu começa com a Mesopotâmia, que você vai poder ver aí na sua apostila. Por que na Mesopotâmia? Porque ela é o berço das civilizações. A palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. Fica na região do Iraque, onde hoje é o Iraque, e fica entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Por que a história dos hebreus começa na Mesopotâmia? Porque foi ali, na região da Mesopotâmia, que não só, segundo alguns estudiosos, e nós vamos falar um pouquinho mais quando estivermos estudando geografia bíblica, ali pode ter sido o lugar do Jardim do Éden. Existem várias teorias, existem várias versões, mas é um dos lugares onde fala, né, os irmãos conhecem a história lá no livro do Gênesis, fala sobre os 4 rios que passavam, né, por dentro do jardim. Rio Gion, Pison, Tigre e Eufrates. Mas, caso você não acredite dessa forma, existe também a história de Noé e sua arca, isso que após o dilúvio repousou ali na montanha, nos montes, né, Ararat, na Turquia, e que Noé desce ali novamente para a região da Mesopotâmia. Isso eu estou falando na questão bíblica, mas nos vídeos que eu vou colocar aí para vocês, vocês vão ver que a história da civilização, da humanidade, tem ali o seu início com primeiros povos, primeiras cidades, primeiras escritas, tudo começando ali naquela região. Mas voltando aqui para a Bíblia, Noé se estabelece ali naquela região e seus filhos se espalham ali, seus filhos crescem, Sem, Cã e Jafé. O povo hebreu foi uma época conhecido como povo semita. E hoje em dia você deve lembrar que de vez em quando aparece nas mídias falando sobre alguém dizendo assim, esta pessoa agiu de forma antissemita, ou ele é um antissemitismo, essa ação é antissemitismo. E às vezes você não consegue compreender do que ele está dizendo, pois aprenda hoje. Toda vez que você ouvir falar sobre antissemitismo, está falando contra o povo de Israel, porque o povo de Israel é o povo semita, da descendência de Sem, um dos filhos de Noé. Como vocês sabem, a apostila também vai mostrar a divisão desses povos após o dilúvio, após a confusão das línguas da Torre de Babel, onde Sem ficou na região da Mesopotâmia, onde hoje é o Oriente Médio, e Cã foi para a região da África e Jafé para a região da Europa. Tudo isso está na apostila. Eu vou dar uma explicação bastante rápida, apenas para você acompanhar e entender. Caso você tenha dúvidas, pode me enviar a sua pergunta, que eu terei o maior prazer de responder. Eu não vou ter como me aprofundar muito aqui, para que o vídeo não fique tão longo, mas eu tenho certeza que o que você me perguntar, eu estarei te respondendo. Pode mandar a sua mensagem, pode mandar no grupo, tá bom? A sua dúvida. Após o grupo semita, se você pesquisar lá em Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 10, você vai ver que vai contar a história dos descendentes de Sem. E no meio dos descendentes de Sem está quem? Abraão, é isso mesmo. No capítulo 12 já vem a chamada de Abraão. Mas já a gente volta aí em Abraão. Eu vou ler de forma bem rápida umas anotações sobre a região da Suméria ou Mesopotâmia, que é o tema da primeira aula, que diz assim: 2000 a.C., os descendentes de Noé chegaram à planície de Sinear, no sudoeste do Iraque, a Mesopotâmia. Nimrod, bisneto de Noé, liderou o povo para construir a Torre de Babel. Em acadiano, que era a língua falada na época, ela era conhecida como Bab-Ilu, que significa portal de Deus ou portal do céu. Em hebraico, a cidade ficou conhecida como Babel, que significa confundir. E em grego, a cidade ficou conhecida como Babilônia, ou a torre, né? Que significa a mesma coisa, confusão. Porém, refere-se a toda a região centralizada em torno da cidade. Hammurabi, no ano de 2000 a.C. a 1750 a.C.,
é famoso por suas leis. A lição vai falar um pouco sobre ele. Ele reinou durante mais de 40 anos, quando foi atacado por tribos bárbaras, enfraquecendo o império. E em seguida, no ano de 1600 a.C., os hititas também atacaram. Os hititas ficavam na região onde hoje é a Turquia. Hammurabi foi um dos governantes da região da Mesopotâmia. Eu vou te passar a sequência dos governantes, do primeiro até o último, dentro desse mundo bíblico, para você entender. Ainda tem muito mais dos persas, tem dos gregos, tem dos romanos, mas eu vou parar apenas na parte do mundo bíblico, só para você ter uma compreensão. Mas o interessante de Hammurabi é que ele ficou famoso por causa das suas leis. A lei de Hammurabi, ela é conhecida pela lei de Talião. A lei de Talião vem da palavra retaliação, que quer dizer tal, idêntico, ou conforme a culpa, conforme o castigo. Por exemplo, se você fere e a pessoa perde um dente, o castigo será tal qual a culpa. Então, a pessoa precisa perder um dente. Se em uma determinada confusão alguém perder um olho, o castigo é tal qual a culpa. Ela também teria que perder um olho. É o famoso olho por olho e dente por dente. Você vai ver no livro do Gênesis, quando o bisneto quando um descendente de Caim, chamado, não vou lembrar agora o nome dele, mas esse descendente de Caim, ele fala que Caim foi vingado 7 vezes, mas ele seria 70 vezes 7. E ele vai contando ali vantagem para suas esposas. Ele diz: um homem me deu um pisão e eu matei. O outro me deu um esbarrão e eu matei. Então veja que a culpa é muito pequena diante do castigo que foi colocado sobre essa pessoa, que foi a morte. Então a lei de Talião, ela é muito famosa por causa disso. Ele coloca um tipo de justiça. Ninguém vai morrer por uma ofensa tão pequena, mas se for algo que possa ser reparado com um tipo de punição tal qual, idêntica, ou até com uma multa, seria algo mais correto. Aí vem Nabucodonosor, que é um jovem general caldeu que começou ocupando a região da Babilônia, vindo a conquistar em seguida a Síria e o Egito. Pouco tempo depois, em 605, também conquistou Jerusalém, destruindo-a totalmente em 586. Em Jeremias 50, capítulo 50, versículo 2 e 3, relata a queda de Babilônia, conquistada por Ciro e Dário, ou seja, pelos medos e os persas. Agora eu vou falar a sequência dos governantes da Mesopotâmia. O primeiro é Nimrod, que é o bisneto de Noé. O segundo é Hammurabi, que é dos Amoritas. Depois veio Assurbanipal, que é um assírio. Em seguida, Nabopolassar, que é um caldeu. Depois, Nabucodonosor, que é filho do Nabopolassar, também um caldeu. Em seguida, Nabonido, filho de Nabucodonosor, e Belsazar, filho de Nabonido. Esta é a sequência dos reis caldeus da Babilônia. Aqui na apostila, vocês vão ver que vai ter um pouco sobre agricultura, sobre o comércio, religião, principais povos, onde vai falar dos sumérios, amoritas e babilônicos, assírios e caldeus, que é o que nós acabamos de falar. Dentro da história da linha do tempo, os irmãos sabem que Abraão viveu ali, justamente em Ur dos Caldeus, que era uma cidade muito importante, uma cidade muito poderosa, e lá, neste lugar onde ele vivia, que era um centro urbano, rodeado de muitos deuses, Deus viu em Abraão algo diferente. Ele achou graça diante de Deus e Deus decide falar com ele ali em Ur dos Caldeus. Esse relato está em Atos, capítulo 7, versículo 1. Estevão, no seu discurso, ele fala que Abraão recebeu o chamado de Deus para sair da sua terra e do meio da sua parentela, ainda em Ur dos Caldeus. Em Gênesis, fala apenas da sua chamada já em Harã, quando seu pai morre. Deus o chama pela segunda vez e ele sai obedecendo a Deus. Leva consigo seu sobrinho Ló, mas, como os irmãos sabem, a ordem era para deixar os parentes.
Ainda assim, Ló foi muito abençoado só por estar com Abraão. Abraão, vocês conhecem a história, não podia ter filhos, mas Deus então, depois de um longo tempo com ele, cumpre a promessa. Ele dá Isaac. Isaac se casa com Rebeca após os 40 anos e ora durante 20 anos para que Rebeca também tenha filhos. E Rebeca fica grávida de gêmeos. E ela conta que havia uma luta das crianças. E o texto bíblico diz que ali havia 2 povos e que o maior serviria ao menor. Vocês conhecem a história de Jacó, que ali, né, vamos dizer, compra a primogenitura do seu irmão, que era o direito de ser o líder, o herdeiro de tudo, quando o pai partisse. Mas devido a ter sido feito ali de uma forma bem astuciosa, ele foge e vai para Harã, que era a terra onde havia ficado os irmãos de Abraão. Lá ele conhece Raquel, se apaixona por ela e, é claro, acontece aquele episódio de Labão, seu tio, que o engana e ao invés de lhe dar Raquel, lhe dá Leia. Jacó então, agora com 2 esposas, ainda recebe mais 2 servas e aquele ajuntamento de famílias, vamos dizer assim, faz com que seja gerado 12 filhos e uma filha. E esses 12 homens, filhos de Jacó, são as 12 tribos de Israel que formam a nação. Chega um determinado período ali da vida de Jacó, junto com Labão, que ele decide retornar para Canaã. E é quando acontece o episódio do seu encontro com o anjo do Senhor. E nesse encontro é muito interessante, porque ele pede para que o anjo o abençoe. Ele pede para que a sua vida, seu destino, seu futuro seja diferente. E o anjo assim o concede. Toca na sua coxa, ele é abençoado e seu nome é trocado de Jacó, aquele que vem segurando o calcanhar do irmão, para o homem que lutou com Deus e prevaleceu, diz o anjo. E dali para frente, os descendentes de Jacó são chamados de filhos de Israel. O que mais na frente vai ser dado o nome à nação. A nação se chamará Israel. Uma outra coisa interessante que está na apostila de vocês, está na página 13, é sobre os 3 nomes que a nação recebe: hebreus, judeus e israelenses. Hebreus, existe 2 vertentes mais claras aqui, na apostila traz apenas uma, mas num dos vídeos que eu vou colocar para vocês fala de 3 vertentes. Uma é por causa do bisavô, ou melhor, do tataravô de Abraão, um homem chamado Éber, está em Gênesis 10, 21. E o segundo, a segunda versão dele seria chamado de Hebreus, é devido à palavra Hebreus, numa das línguas do lugar, né, nenhuma das línguas ali de onde eles conviviam, ela ser muito parecida com a palavra nômades, ou aqueles que habitam em cabanas. E isso faz com que eles fossem conhecidos como hebreus, porque habitavam em cabanas. Mas no vídeo que eu vou colocar para vocês está muito melhor esclarecido. E por que eles se chamavam de judeus? Quando acontece a divisão das tribos, que lá mais na frente a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, quando estivermos falando sobre a parte da monarquia em Israel, vocês vão ver que 10 tribos ficam na parte norte e 2 tribos na parte sul. A parte sul fica Judá e Benjamim. E a tribo de Judá é uma tribo muito importante, muito grande. Ela é muito, muito especial. Quando o reino do norte todo é levado cativo, o reino do sul, Judá e Benjamim, prevalece. E depois, quando eles retornam e acontece aquela mistura, todos os judeus, ou melhor, todo o povo de Israel prefere, né, traz consigo o nome, a nomenclatura de judeus por causa da tribo de Judá. E não mais a parte de cima, que seria uma parte muito importante também, mas eles dão preferência a serem chamados de judeus, por ser a tribo que ficou fiel, a tribo que prevaleceu. Depois, a tribo do sul também foi levada cativo, mas eles retornaram. E
israelita, como os irmãos viram, é justamente por causa de Jacó que teve o seu nome mudado para Israel. E agora, voltando para a história de Jacó e seus 12 filhos, quando eles estão estabelecidos novamente ali em Canaã, acontece o episódio de José, que foi vendido para o Egito. E aí onde entra a lição 2 da apostila, que vai falar sobre a história do Egito, porque Israel teve uma boa parte da sua vida contada no Egito, por causa da vinda de José. Vocês conhecem a história, José salva não só o povo egito, mas todas aquelas civilizações, né, aquelas cidades próximas. Seu pai vem, Jacó, Israel, vem para ficar morando com eles no Egito. Passam ali muitos anos, todos os irmãos de José e o próprio José morrem, mas José diz, antes de morrer para os seus irmãos, que sabe que Deus vai visitá-los, e quando isso acontecer, que Deus vai visitá-los e tirá-los de lá, que eles não esqueçam de levar os seus ossos, que não deveria deixar os seus ossos ali. Então, isso realmente acontece, mas não agora, daqui um pouco mais para frente. Mas os irmãos conhecem a história, depois que todos morrem, algumas gerações morrem, se levanta um faraó que não conhecia José e começa a escravizar o povo. E aqui, na parte dos egípcios, vocês vão ver, e no vídeo que eu vou colocar também, nós vamos falar sobre o período de José no Egito, o período de Moisés, a mãe de Moisés, que é a filha do faraó que o recolheu das águas, e muito mais curiosidades sobre o povo egípcio e o tempo que o povo de Israel passou lá. Os irmãos conhecem a história, sabem que Moisés foi escolhido, teve a sua vida dividida em 3 períodos de 40 anos no palácio, 40 anos no deserto de Midian e depois mais 40 anos com o povo no deserto para levá-los a Canaã. Todo esse período é mostrado, e que eu preciso que você leia ali desde Êxodo até Deuteronômio, mostra a construção desta nação, porque até então eles eram apenas o povo de Israel, os filhos de Jacó, mas no momento em que eles saem do Egito, deixam de ser escravos e passam a ser livres, é necessário que ali se forme uma nação. É necessário que ali se forme um povo. Para se formar uma nação é preciso ter uma terra. E Moisés e depois Josué estão incumbidos de levá-los para essa terra. Para ser uma nação é preciso ter leis. E Moisés sobe ali ao Monte Sinai para receber as leis do Senhor, para que possa reger esta nação. E para ser uma nação é preciso ter um povo. E ali estava o povo de Israel, o povo do homem que lutou com Deus. E eles agora precisam esquecer daquela vida que eles tinham no Egito. Eles precisam agora saber que são o povo de Deus. Na próxima aula a gente vai voltar falando um pouco sobre Josué, Juízes, e então a gente entra na monarquia de Israel, até chegarmos em toda essa parte final da história do povo judeu. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, não se preocupe. Basta enviar aqui para nós no grupo. E continuando, você vai ver que na página 13 vai falar sobre o judaísmo e vai pegar tudo isso que eu já falei para vocês, que eu falei de forma resumida. Eles vão estar na apostila, vai estar tudo um pouco mais explicado. E os vídeos também, eu quero que vocês assistam os vídeos que eu estou enviando, porque também vai acrescentar muito no conhecimento de vocês. Logo, logo também estarei colocando aí no grupo o trabalho que eu quero que vocês façam sobre a história do povo hebreu. Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Novamente, tendo qualquer dúvida, pode nos chamar. Leiam a apostila, assistam os vídeos e assistam a explicação, que eu tenho certeza que tudo vai ser esclarecido e vocês vão ter um lindo aprendizado. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz.